O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximavam-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, daqui uns dias celebramos a data emblemática em que o que era paróquia foi elevado a santuário, dia 7. E desde então, mesmo na pandemia, mas desde que assim o foi, elevado por Dom José Witt, que Deus o tenha, este santuário tem sido um lugar de acolhimento. Eu sempre digo, primeiro acolher, porque acolher bem é uma forma de evangelizar. E aqui as pessoas vêm muitas vezes machucadas, feridas, desesperançadas. E eu digo, esse acolhimento que não é feito só por mim, não. Toda vez que aqui estou, a equipe celebrativa, cantos, mas eu olho para aquelas senhoras de jaleco azul, que quando não pandemia ficavam lá fora, estendendo a mão e dizendo boa celebração, vocês lembram? Entregando folheto, mas agora estão lá, com luvas, com máscara, com um protetor, mas estão aí, recebem, depois estão ali distribuindo álcool para a sua comunhão. Tudo isso é acolhimento, meus irmãos. E a gente tem que valorizar esses pequenos gestos de pessoas que se entregam para que esse santuário possa acolher bem. Acolher e fazer aquilo que é nosso propósito: levar a Maria e por Maria a Jesus Cristo. Inclusive, na data
está aqui o diretor, nós vamos escolher alguns depoimentos e lembrar. Eu quero até fazer um vídeo de pessoas que às vezes a gente não vê, é verdade, a gente não vê, mas fazem um trabalho tão bonito. Isso é tão valioso numa comunidade. As pessoas que a gente não enxerga, mas sem a qual as coisas não aconteceriam. São os anônimos. Eu estou falando aqui do santuário, mas lá na sua paróquia, meus irmãos, não é só o padre, não. A gente vai marcando o ritmo, mas a orquestra é muito maior. Ah, como é! Amado povo de Deus, em torno de Nossa Senhora de Guadalupe, a Mãe das Américas, essa Nossa Senhora que nesse tempo do advento necessariamente nos faz lembrar ela grávida, uma das, se não uma única, uma das únicas imagens das aparições que eu conheço, que Nossa Senhora aparece grávida. Dá para dizer sem medo, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Advento. Se o Advento tem uma Nossa Senhora, é Nossa Senhora de Guadalupe. Filhos queridos, essa Nossa Senhora que apareceu e vem nos trazer esperança. Quando aparece ao índio, eu diria, ela está hoje dizendo, no meio dessa pandemia, no meio dessa, eu não gosto da palavra segunda onda, é uma palavra assim que, mas essa segunda investida do vírus, descuido nosso, descuido. Nós estamos vendo algumas exigências, alguns decretos necessários, como toque de recolher no Pará. Eu sei que eu estou falando para o Brasil, mas não é diferente Rio de Janeiro, não é diferente São Paulo. Então eu tenho que falar daqui, mas ao mesmo tempo eu terminei hoje o programa lá com máscara, para dizer, pelo amor de Deus, se cuide. A gente nadou, vai morrer na praia. Cuide-se. Foi fruto de tantas aglomerações, de pessoas que foram irresponsáveis. Primeiro esse grande apelo, Nossa Senhora nos ajude a essa etapa final até sair a vacina, mas ajude os teus filhos, e não se trata só de idosos. Estamos vendo, tenho rezado ontem mesmo, jovens, pais que deixaram filhos, crianças. Então o tema é sério, meus irmãos, e não estou fazendo aqui para amedrontá-los, mas para conscientizá-los. É diferente. Talvez você diz no banco, mas eu não preciso, eu estou consciente. Mas pela televisão, pelo rádio, nós chegamos a muitos lugares. Mas estamos aqui pedindo Nossa Senhora, que o nosso medo, e que bom que tenhamos medo, o medo é salutar num determinado grau, nos dê coragem, e Nossa Senhora nos traga esperança. A liturgia de hoje fala de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tão bonita de se perceber. Aqui apresenta Jesus o Messias. Se nós lembrarmos, um dos sinais de que quem era o Messias, Lucas nos apresenta no capítulo 4. Eu vim para curar os cegos, dar vista aos cegos, libertar os cativos, curar os aleijados. Lembramos também de João, quando perguntaram, eu pregava esses dias, quem é de missa diária, quando João mandou André, vai lá ver se é ele, vem e veja o que viram, Jesus curando. O Evangelho de hoje nos fala de Jesus Cristo, o Messias, e apresenta os sinais que confirma que Ele é o Senhor, mas um homem de profunda compaixão. Essa é a palavra. Um mestre, um pregador, o Messias.
mas uma compaixão que se manifesta de dois lados de uma mesma realidade. A compaixão em acolher, curar, a compaixão em alimentar. E é isso que a liturgia pede e quer despertar em mim e em você. No primeiro momento, o evangelista Mateus nos faz questão de lembrar que lá na montanha não era uma pequena multidão. Ele usa o termo numerosas multidões, era muita gente. E vamos ser realistas, não era um povo bonito. Como assim, padre? Era uma multidão de um povo empobrecido. Era uma multidão de pessoas famintas. Certamente era uma multidão de pessoas que não tiveram onde recorrer. Uma multidão de coxos, aleijados, cegos, mudos e doentes. Filhos queridos, aqui tem algo muito especial. Primeiro, que não há quem não possa recorrer a Jesus. E que nosso Senhor está disposto a acolher a multidão de ontem e de hoje, de maltrapilhos, de pessoas não bem vestidas, não bem cheirosas. Hoje, no rádio falávamos, estamos fazendo uma novena sobre a questão das drogas. O Senhor quer curar os drogados. O Senhor quer curar os alcoolistas. O Senhor quer curar aqueles que estão paralisados no tempo, aqueles que não conseguem interagir, os desempregados. É esses que Jesus tem um olhar de predileção. E diz o texto que colocavam aos pés de Jesus um ato de fé. Eu hoje explicava, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Alguém está acompanhando a leitura orante? Sobre os carismas. E estou tentando explicar algo que às vezes as pessoas acham que é algo exclusivo da renovação carismática católica. Não é. Dons e carismas, que é da igreja, e diz lá o dom da fé. Veja o ato de fé. Colocaram aquela multidão aos pés de Jesus. Precisa ter fé. E não esqueça, fé é dom do Espírito Santo. E fé é um raio dispensado por Deus sobre as nossas almas. É um raio de luz que Deus lança sobre a alma, sobre mim, sobre você, de luz. Fé é essa iluminação que nos dá uma certeza, uma convicção de que Jesus é a nossa cura. E é mesmo, meus irmãos. Não tem outro caminho. Seja mesmo para a pandemia, mas seja por todos os problemas que a pandemia trouxe, colocaram aos pés de Jesus. Eu te pergunto, onde nós temos colocado os nossos doentes e as nossas doenças? Diz o texto, Jesus curou a todos. E diz claramente, onde Jesus verbaliza: obrigado, Senhor, por dizer isso. Eu tenho compaixão. Ele já mostrou compaixão curando. Ele já mostrou compaixão libertando. Mas o Senhor, e aqui a cura, não é um milagre pelo milagre, entendamos isso. O Senhor não quer só curar uma parte do meu corpo, Ele quer curar o homem todo. Por isso a compaixão de Jesus se desdobra, como a minha e a tua compaixão tem que se desdobrar. Não existe fé sem caridade. A caridade, ela alimenta a fé.
Então não venha me dizer uma pessoa que sou muito fervorosa, muito temente a Deus, mas suvina, com gente perto da sua casa passando necessidade, com um parente passando necessidade, a pessoa tem fé, tem um escambau. Fé e caridade caminham juntas, do contrário não existe. Por isso Jesus, tenho compaixão da multidão que está faminta. E aí aparece: padre, mas eu não entendo, não eram 5 pães e 2 peixes? Lembre-se, é outro evangelista. Aqui o 7 tem todo um significado, o número da perfeição. 7 aqui, e não vamos discutir, pelo amor de Deus, não é essa a questão. É pedagógico, mostrando que o povo tinha 7 pães e 2 peixes, ao mesmo tempo dizendo que a própria criação oferece o alimento suficiente, não falta comida. Nos planos de Deus não, e se falta é porque tem gente que está estocando demais. Deus não errou na quantidade, Deus não errou. O 7 significa a perfeição da própria criação. E esse 7 multiplicado gerou 7 cestos cheios. Quer dizer, tem para todos sempre, desde que um se sente ao lado do outro e tenha fé. Existe um detalhe importante de Mateus que não encontro nos outros, e sempre me chama a atenção. Que Jesus pegava o pão, parece um gesto, mas não é. Vou explicar dentro do tempo que eu tenho. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Um grande pregador, num dos retiros, foi praticamente 2 dias sobre isso, fé. Pegou os 7 pães e peixes, deu graças, escuta isso aqui, partiu-os. Claro, Eucaristia, mas não é só isso. Dava aos discípulos. Jesus não deu à multidão. Quando ele fez isso, ele chamou os discípulos a participarem do milagre. Isso Mateus, é só Mateus que fala. Nós temos a impressão, me perdoe brincar um pouquinho, mas brincar com seriedade. Nós temos a impressão que foi assim, abracadabra, e foi pipoca. Não, foi ato de fé. Eu queria que você percebesse, ele pegou o pão, partiu. Não venha me dizer aqui, que aqui o único sentido é partilha, que todos pegaram, não. Houve o milagre, já disse isso, já preguei sobre isso. Houve o milagre sim. Mas como se deu o milagre? Jesus partiu o pão, deu na mão dos discípulos, dos apóstolos. E os apóstolos continuaram o milagre, porque eles saíram com os pedaços. E a cada pedaço, nhaco, como a gente dizia, o italiano antigo, tiravam um pedaço, esnhocava, arrancava e dava para o outro. Ele tinha que ter fé para tirar mais uma vez, ele tinha que ter fé para tirar mais uma vez, ele tinha que ter fé para matar a fome. Jesus é um milagre, mas eu e você participamos desse milagre. E para que o milagre aconteça, ele conta com as minhas e as tuas mãos e a nossa fé. Se pudéssemos resumir o evangelho de hoje em 2 palavras: fé e compaixão. Fé e compaixão resolve o problema de tudo e de todos. Fé e compaixão resolve o problema da humanidade. Por isso nós podemos hoje pedir sim. Esse evangelho é muito forte, Mateus dá esse detalhe, e não é um detalhe que pode passar despercebido. Por isso que nós temos que pedir hoje a Nossa Senhora de Guadalupe, mulher de fé, ajude-nos a termos fé.
A fé verdadeira que não é estéril, a fé verdadeira que nos compromete, a fé verdadeira que nos lança aos pés de Jesus. O povo está precisando de fé, filho. Por isso que eu lancei agora e tenho pedido, filho, tem gente que até criticou, falou assim: padre, no meio da Covid o senhor vai bater na tecla de Natal? Vou, porque já está tão, desculpa a palavra, está tão desgraçada as coisas, sem graça, essa é a palavra, sem graça, que pelo menos se dentro de casa, com toda a dificuldade que a gente arma uma árvorezinha de Natal. Ah, padre, eu não tenho. Pega a tua samambaia, bota umas bolinhas, já tem a árvore de Natal. Criar um presépio. Padre, eu não tenho presépio. Imprima uma coisinha assim, pede para os filhos pintar. Dá um gosto diferente dentro de casa. As coisas já estão muito difíceis. Coloca Jesus dentro. Por isso que eu coloquei hashtag, porque eu quero fazer um álbum. Se o pessoal mandar, vou falar com a equipe, porque a nossa equipe está reduzida. Nós entramos de novo em home office, a maioria da associação. Nós vamos colocar no show de Natal e nas missas, hashtag Natal Manzotti. Por quê? Por que o senhor pôs seu nome? O senhor é pretensioso? Não é, é porque senão eu não tenho como buscar. Porque tem um monte de hashtag que inventa, e como para a gente buscar nas redes sociais, você tem que ter uma senha. E eu queria que você, pode ser até o selfie, o que você está fazendo na tua casa para colocar um pouco de fé. Ah, entendeu? Sim, meus irmãos, por um pouco de fé. Você chega dentro de casa, você liga a televisão, meu Deus do céu, dá desgosto. Se não é, não vou falar, mas se não é isso, é aquilo. Vamos colocar, é sério, enfeita a tua casa com coisas simples. Enfeita a tua casa, põe Jesus lá dentro, põe teu presépiozinho. Não tem? Imprima, peça para alguém imprimir, pede para os teus filhos colorir. Nós precisamos, mais do que nunca, nesse final de ano, nós precisamos colocar fé e esperança dentro de casa. Fé e esperança. Por isso que a liturgia hoje, eu quero pedir Nossa Senhora, não deixe que esse Natal seja sem graça. Traga fé e esperança no nosso coração. Que nos reinventemos, Nossa Senhora de Guadalupe, e que essa fé, por ser autêntica, nos leve à compaixão. A compaixão dos que morreram, a compaixão dos que estão contaminados, a compaixão com aqueles que não têm recursos. Que Deus nos ajude nesse propósito. Amém.